Bem-vindos ao Harmonização Cerebral. Esse podcast fala de saúde e bem-estar. Eu sou a doutora Márcia Monteiro e criei esse podcast para a gente conversar sobre temas muito amplos. E hoje o assunto é, eu penso que especialíssimo. A gente vai falar sobre o que é o sucesso. Os meus convidados são extremamente especiais também. Eu tenho aqui comigo a Gabriela Tessitori, que é doutoranda em filosofia pela USP, head da pós-graduação da FAAP, e também tem um podcast, o Dirty Job, com o Luiz Felipe Pondé, que é filósofo. Então, a Gabi e o Pondé fazem um serviço sujo, né, Gabi? Um trabalho sujo. Dirty Job, de falar verdades não tão agradáveis, mas necessárias. E o meu outro convidado é o Dr. Augusto Goldoni, que é psicólogo, psicanalista formado pela USP. Ele trabalha com pacientes na clínica dele e também com organizações, além de escrever muitos livros. Muito obrigada por ter vocês aqui hoje. E eu vou falar um pouquinho do porquê que eu idealizei esse tema. Eu, como dermatologista, atendo pessoas que colocam o sucesso, às vezes, na aparência, né? Em ter a boca da moda, em ter um corpo bonito e tudo mais. E eu não vejo nenhum problema nisso. Mas, às vezes, a gente fica na busca de um ideal de sucesso e isso nos coloca em situações não tão favoráveis. Então, eu penso muito a respeito disso, penso muito a respeito da gente ter que parecer uma coisa quando não é, para agradar alguém ou para se enquadrar no momento que a gente vive. Isso tem me perseguido e eu acho que isso está diretamente ligado à saúde mental, que é um tema que eu quero abordar muito esse ano. Então vamos começar? Eu queria saber então da Gabriela, porque no teu podcast, Gabriela, no Dirty Job, vocês falam sobre felicidade, sobre o mal-estar do homem moderno. Vamos falar de sucesso? O que é sucesso? Olha, obrigada pelo convite, primeiramente. Um prazer estar aqui com vocês. Sucesso, né? Depende, né? Sucesso para quem? Eu acho que você tem marcadores objetivos de sucesso, que hoje em dia estão diretamente ligados ao seu poder de consumo, ao seu poder de compra. Então, carro, casa, roupas, bolsas, acessórios, joias, etc. Sempre esteve, né? Dentro de um sistema capitalista que a gente já vive aí há um bom tempo, pelo menos desde o século XIX e XX, esses marcadores de sucesso já existiam. O que não existia antigamente, que existe hoje em dia, são as redes sociais como a plataforma que vai mostrar o seu sucesso para o outro, né? E enfim, nem vou entrar muito porque tem um psicanalista aqui do lado, mas o sucesso é uma questão em que a gente projeta no olhar do outro. Então, se a gente assume a máxima hegeliana de que nós somos seres para o outro, que não somos seres que se constituem por nós mesmos, inclusive até pela nossa constituição biológica, dependência de pai, mãe para sobrevivência, diferente dos animais, a gente estruturalmente depende da validação do olhar do outro para tudo na vida. Eu vou falando, esse papo de autoestima, você tem que se amar, isso é balela, né? Então o sucesso, ele tá diretamente ligado a essa nossa necessidade de validação pelo outro que tá na nossa base psíquica, não tem como fugir. Sim. Ele não vai desaparecer, porque é estruturante. Mas ele assume formas contemporâneas por conta das redes sociais, por conta da valorização de determinados marcadores, como luxo. Você dizia, né, de situações de colegas que alugam bolsa para ir em congresso. É uma máxima que vem como cultura contemporânea. Fake it until you make it. Então você não pode comprar uma Chanel ainda, mas você sabe que uma bolsa Chanel é um marcador de sucesso. Então você vai para um congresso para ser visto pelos outros. Também para aprender, mas também é um momento importante de posicionamento e networking.
E aí você vai alugar uma bolsa, porque os outros precisam achar que você tem dinheiro suficiente para ter essa bolsa, logo você tem sucesso. Exato. Você é medido, né? Sempre pelo olhar do outro. Isso tá tudo certo. Aham. Isso é estrutural nosso, estruturante do ser humano. Sim. É curioso, Não tem como porque mudar. não, é uma verdade dura, né? Porque eu tô aqui aprendendo muito, tanto é que eu tava falando pro Augusto que eu tô nos podcasts, de repente eu perco o rebolado, porque eu presto muita atenção, eu falo, uau, essa é uma ótima colocação. Ainda, Gabriela, que a gente tenha isso como estrutura, será que não nos cabe usar, apesar disso tudo ser real, usar esse entendimento para ter um pouco de paz e dizer, tudo bem, é o olhar do outro que me mede, que me atribui sucesso, mas e eu? Como é Então, que eu fico nisso? Será que, de fato, eu considero que eu só vou dizer que minha vida deu certo se eu tiver essa bolsa? você pode usar o recurso na chave da ironia ou não. Você pode falar, eu vou fazer isso porque eu sei que isso aqui vai me abrir portas. Se as pessoas me olharem como uma pessoa de sucesso, isso abre portas para eu fazer outras coisas, para conseguir mais cliente, paciente e etc. Então, muitas vezes tem um ganho objetivo nisso, Sim, né? de fato faz sentido. Exatamente. Agora, tem você acreditar nisso. Ou não. Entendi. Ou usar com aquele distanciamento de eu sei que É isso a aqui. consciência ou inconsciência É. a respeito daquele fator de você ser manipulado por ele ou não. Ou seja, de você efetivamente ser livre no seu desejo, que Isso. do ponto de vista psicanalístico é o que define você como sujeito. E concordo com a Gabriela, é bem psicanalítico isso. A gente, na psicanálise, tem uma teoria que é o estádio do espelho. Você só se define como sujeito, é até te dada a humanidade a partir do olhar do outro. É o que te introduz na sociedade. Porque não dá para separar o teu biológico, o teu individual, do Cultural. social e do cultural. E você é definido pelo desejo da cultura, você é definido pelo desejo dos seus pais, pela tua herança familiar. Então também, você usou a palavra balela, eu acho uma balela a pessoa dizer que tem livre-arbítrio, até a página 1. É muito. Claro, você tem a liberdade de escolha. E a Gente, responsabilidade é pautada nisso, eu tô né, me Márcia? sentindo, Né, sabe? Gabriela? Eu tô achando que eu tô sendo manipulada. Sabe por quê? Porque eu tô querendo lutar contra essa coisa do sucesso. Eu tô vendo que não, nós estamos presos, enjaulados nesse conceito. Não. Então, Márcia, pare, acabamos o podcast. Não. Não, entenda. Não estamos, pelo Pra contrário. Se a gente entende tudo isso, é que a gente se liberta. Exatamente. Se a gente entende que você é livre até o outro ponto. Sim. Mudou a página, ter maturidade para discernir o que é desejo do outro, o que é desejo teu. Sim, Por exato. exemplo, essa questão da bolsa Chanel, que foi bem colocada. Você pode usar isso a teu favor. Você pode, puxa, se a sociedade precisa que de repente eu tenho um carro X para representar sucesso, eu preciso usar determinadas roupas. Eu não posso, se eu estou falando de sucesso, eu não posso vir aqui com roupa rasgada. Sim. Não é? Eu não tenho essa liberdade. É contraditório pelo que as pessoas. Os códigos sociais. A ingenuidade de você achar que simplesmente vai romper. Você vai romper entendendo que a psicanálise é crítica, a psicanálise é subversiva nesse sentido. Então você vai usar a bolsa Chanel, você vai usar determinados códigos sociais para atingir aquele teu objetivo conscientemente. Mas você não pode, né, Gabriela, acreditar que aquilo é verdade. Você efetivamente precisa daquilo. Aquilo é uma ferramenta. Isso, por isso que eu falei de usar na chave da ironia. Você tem que ter o distanciamento e saber que aquilo é um recurso. Distanciamento. Que um código social necessita para você ser validado. E aí tudo vai depender da tua ambição. Ah, não, eu tô bem como eu tô, eu não quero chegar nesse lugar, eu não quero jogar esse jogo. Tá tudo certo também não jogar esse jogo. Sim. É o que ele falou. Você sabe que isso é valorizado. Aonde você quer chegar? O quanto você tá disposto a fazer? Pelo contrário, eu vou no congresso, todo mundo sabe que eu tenho sucesso, que eu sou reconhecido, eu vou fazer questão de escolher minha pior roupa. Vou questionar esse código, vou afrontar. Na USP não tinha muito isso, mas tinham muitos colegas que tinham, você sabia, que eram abastados, que eram até de famílias quatrocentonas,
mas faziam pior de escolher a pior roupa do armário, porque parece que intelectual não pode ser bem vestido, não pode ter dinheiro. Não, e até por uma questão de posicionamento no interior da família, né? Eu já tenho dinheiro, não preciso me provar. E eu quero ir contra a minha família. Então, Sim. Uma revolta mesmo. Exatamente. Você tem marcas de luxo que são super polêmicas, tipo a Balenciaga, que cria roupas já destruídas. Isso vira um statement também. Tudo é statement. A bolsa de luxo, que é um saco de lixo, né? Isso. A própria Balenciaga. A Balenciaga também, acho que era a Balenciaga, tinha uma que era uma sacola de feira. Enfim, essa brincadeira, né, que as marcas de luxo acabam fazendo, que a Balenciaga faz talvez com mais provocação e talvez mais criatividade, de brincar com esse nosso desejo de pertencimento, de tudo, via códigos e via aquilo que é valorizado para a sociedade. Então, diferente do que eu disse há pouco, não acabamos o podcast, estamos apenas começando e eu me sinto livre agora com esses esclarecimentos, porque de fato, na hora em que você pensa, na hora que você reflete sobre essas coisas, você tem mais liberdade, né? Você não vira refém, você escolhe. É isso, exatamente. Você pode escolhe. Sim. E é aí que você vira sujeito, é quando você sabe o que esperam de você. E você brinca entre o que esperam e o que você quer. E aí, gente… E até onde você vai. Porque senão muita gente por trás do sucesso esconde o quê? Um trauma, esconde uma necessidade de agradar os pais. Uma fragilidade infantil. Né? Porque nem sempre, exatamente, infantilizada, com o inconsciente atemporal. E falando de a criança… pessoa tá presa lá atrás. Eu pensei exatamente nisso, né? Eu tava conversando com a Gabi, o Augusto já sabe, eu tenho uma filha de 8, vai fazer 9 anos. Como educar, né? Eles estão muito bombardeados por muitas informações do que é legal, do que é o cool, do que é o bacana. Então, inclusive, nesse processo das mídias sociais. Exato, eles estão inseridos nesse mundo em que a gente acabou chegando depois, né? Quer dizer, a rede social chegou depois, a gente já tinha uma caminhada aí na vida, né? E eles não, eles nasceram já dentro desse contexto de likes, compartilhar, de seguir tendências, trends e tal. Então é interessante porque é mais um exercício para os pais, né? De orientar e dizer, olha, você tem essas opções aqui, né? Não tem um único caminho. É bem interessante, né? Muito trabalho pela frente. Eu acho que eu brincava com os meus alunos em sala, eu falava, graças a Deus eu passei pela minha adolescência sem redes sociais, né? Não tinham redes sociais, mas tinham revistas, tinha Capricho, tinha Caras, que tinha a mesma função. Mostrar os comportamentos da moda, mostrar a vida dos endinheirados, o luxo, como que vivem as pessoas com muita riqueza. Isso só só mudou o envelope. Exatamente. Isso só tá hoje em dia mais disseminado, né? O grande turning point disso, sem dúvida nenhuma, foi o case Kardashians, né? Quando elas abrem a casa, abrem a vida, e a vida vira um grande reality show, e aí você começa a acompanhar a vida das pessoas durante 24 horas, todo esse formato, né? Show de Truman, que você arrebenta, esfumaça com a divisão entre o que é público e é privado, que sempre foi tensa, né? A gente, por exemplo, em ambientes ditatoriais, estava sempre lutando para manter sua privacidade frente ao público. Hoje em dia é o privado que invade o público, mas de uma outra maneira. Toda a questão do controle, da vigilância, tudo isso, sem dúvida, é novo. Mas o educar sempre foi difícil. Nunca foi fácil. Os pais nunca souberam muito bem o que fazer com os seus filhos. A dinâmica entre pais e filhos não é nova, é livro até do século XIX. Quer dizer, a modernidade, quando ela rompe com a estrutura rígida da Idade Média, ela já coloca o problema da mudança, e aí da mudança entre as gerações, e logo meu filho vai nascer num mundo diferente do meu, com regras diferentes, porque a modernidade, por mais que hoje em dia a transformação seja muito mais acelerada, ela já é a transformação desde o dia 1. Sim. E por modernidade eu tô falando, não tô falando 1500 pra frente, eu tô falando 1800 pra frente. Pós-Revolução Francesa, pós-Revolução Industrial.
E aí você começa um movimento de rápida aceleração e aí começa o conflito geracional já desde lá. Não é novo. Sim. Ele só assumiu uma roupagem diferente e mais veloz hoje em dia. Então é mais rápido, os dilemas que surgem eles vêm numa velocidade mais rápida e isso imprime uma dinâmica angustiante para os pais, porque é muito sentido, tudo. E é nesse sentido que a gente tem que estar preparado para lidar com as próprias angústias. Sucesso é você não é não ter conflito, como uma vida blasé, uma vida estável, linear, flat. É você desenvolver a tua habilidade para lidar com esses conflitos, com esses dilemas. E a gente, que é de uma geração posterior, a gente tem que entrar nessa rapidez. Exato. Não na pressa, mas na rapidez. De assimilar, de abrir a mente, de questionar os próprios paradigmas. Isso porque necessita de agilidade, porque as coisas acontecem efetivamente muito rápido. Nesse sentido, o teu podcast, Márcia, a gente ama de paixão, é serviço de utilidade pública. Porque a função dele, eu vejo assim, é questionar o status quo, é quebrar esses paradigmas, é tirar a pessoa, né, da Matrix e fazer pensar. Que realmente a Gabriela colocou uma coisa interessantíssima, que não é antiga, só mudou a roupagem. É o Big Brother, são as Kardashians, a família do Ozzy Osbourne. E se a gente remeter, né, ao Platão, é o mito da caverna. Porque você foi muito feliz, acho que na escolha nossa aqui para trocar ideia, porque a psicanálise tem sua origem, um pé na medicina e outro pé na filosofia. Então acho que todo mundo conhece, quem não leia, estude o mito da caverna, que é bem bacana, você sair dessa alienação, você está vendo uma realidade, será que você está vendo condiz ou você está vendo só sombras dessa realidade projetadas na parede? Esse ano eu estou muito focada, talvez, em trazer temas de saúde mental, porque eu no consultório, eu cheguei a tentar fazer uma investigação sobre isso, a quantidade de pessoas tomando ansiolítico, medicamentos psicotrópicos. Eu acho que está todo mundo muito angustiado, muito sem saber para onde ir. Eu vou para a esquerda, eu vou para a direita. E agora, né, a Gabriela e o Augusto aqui me trazendo tantas coisas. Eu aprendo muito, gente, vocês não têm ideia. Esse podcast estou gostando muito disso aqui. Essa loucura do wellness agora, né? Agora, e eu entrei nessa, gente. Eu tô a tiazona do CrossFit, mas é porque eu sempre amei. Mas as pessoas estão sendo bombardeadas com essas necessidades. Agora o luxo é ter braço definido. Aí começa outra coisa, né? Outra imposição, talvez. É bonito acordar cedo. Então. É muito louco isso. Agora virou a ditadura do wellness, né? Da longevidade e tal. É outra coisa também de sucesso. O sucesso é estar com o corpo em forma, é fazer muito agachamento e tal. Um dos autores que eu estudo no meu doutorado, os dois, né? Os dois foram os primeiros, é o Walter Benjamin e o Theodor Adorno. Os dois estudaram a relação entre meio de comunicação de massa e subjetividade. Foram os primeiros, tanto é que eles são os autores clássicos de uma sociologia da comunicação. Um escreveu em 1930, o outro escreveu no ambiente de pós-guerra, vendo a utilização dos meios de comunicação de massa nos regimes nazi-fascista e no sistema capitalista, como que estava atuando. O Adorno é da escola de Frankfurt. Sim. Não é? Que eles falam do caos, da barbárie, né? É o que a gente está... Mas o ponto que eu queria pegar é que quando ele escreve da indústria cultural em 1947, significa que os meios de comunicação de massa já ali, no meio do século XX, eles já têm uma função de, como a gente fala na psicanálise, de bombardear, de padronizar os modelos de identificação, no qual o sujeito vai se espelhar, de acordo com esse mecanismo que ele descreveu da fase do espelho, para constituir a sua identidade e, assim, entrar no jogo da cultura, no campo social. Ele acha que essa é a única possibilidade viável. É ensinado. É a forma. Foi modelado. É o formato. Tem que entrar nessa forma pra ser... Não é só que você sempre teve que entrar. Viver em sociedade, você tinha que se adequar às regras. Sim. A novidade é que a gente tinha meios de comunicação de massa, basicamente via imagem, porque a imagem é muito importante nesse processo. A imagem é uma fantasmagoria que você tem de si mesmo, uma coisa meio descolada, porque você nunca se viu inteiro, a não ser no espelho.
não tem capacidade de olhar para você inteiro. Então tem toda uma questão psicanalítica, filosófica por trás disso. Mas o que está dado desde o século XX já é que os modelos de identificação eles são massificados e padronizados. As redes sociais, elas só descentralizaram esse processo. Ele já estava na revista, ele já estava na TV, ele já estava no cinema. Está escrito, em 1936 o Benjamin escreve, em 1947 o Adorno escreve, ou seja, faz quase um século. Sim. Que isso está sendo falado. Né? Essa problemática está sendo dada da padronização da subjetividade. É o que você estava dizendo. Todo mundo vai querer ter o braço forte em 2026, porque agora esse é o símbolo do... Isso aí não é nada menos do que a moda. É o que é, É a né? moda. Ano que vem é outra coisa. Agora, a saúde mental, especificamente, ela é um mercado hoje em dia. Ela é um mercado bem consolidado, com cifras consolidadas, e é um novo mercado que atende um sujeito que vive para citar o Lesch, que é um autor que eu gosto muito, na cultura do narcisismo, na cultura do eu voltado para o eu. A gente vive uma cultura de hiperindividualidade, hiperindividualização. E é um casamento muito feliz. O mercado da saúde mental vem para atender essa demanda desse sujeito, que não é narcísico no sentido clínico, mas é a nossa cultura que é narcísica. O Lesch pega emprestado o conceito do Freud. Que é um pouco diferente. Para ampliar, mas exatamente. Do individualismo. Exato. E do etnocentrismo. Exatamente. Você está baseado exclusivamente no teu olhar, no teu referencial. E por isso você não enxerga a possibilidade de ver que tem outras referências. E por isso surge todo essa questão do autocentramento. E a questão da autoajuda, e a questão da autoestima, e as fórmulas fáceis de se vender felicidade. Se o outro não te ama, problema, ame você a si próprio. Isso é uma falácia. Você não ama a si próprio. Essa coisa tão hedônica, né? De eu sou eu e o que importa sou eu. Uma cultura de consumo avançadíssima, né? Que o pós-guerra prepara essa cultura de consumo e a pós-modernidade eleva ela à enésima potência. Tudo é mercado. Quando você passa do século XX, o comunismo morre, avança o capitalismo. O capitalismo é o único sistema vencedor, o único no mundo. E a sociedade de mercado começa a avançar. Com isso tem a quarta revolução industrial. Aí começa a acelerar. Aí vem a internet, a globalização. Indústria 4.0. E a globalização. Imagina a inteligência artificial. Agora, não, esse ano, gente. Esse negócio de com eleição, eu quero ver a quantidade gente, eu fico arrepiada. Vídeo mentiroso. Eu sou uma pessoa tão simplesinha, eu queria uma casa no campo, tocar um violão. Eu sou muito século XVIII, sei lá. É muito louco isso tudo, né? Eu acho que eu fico muito assim, impactada por tudo isso, porque é louco, mas é uma loucura se eu disser que não me afeta, que eu também não quero ter as coisas, não quero ter minhas medidas de sucesso e tal, mas sei lá, não sei porque eu fui uma mocinha do interior, né, minha adolescência foi muito fofa. Romântica. Eu acho que eu fui colocada num mundo brutal, assim, muito tarde, mas você sabe que eu acho que é isso, sim? Quem vive em São Paulo não tem noção do que é uma cidade cosmopolita de 20 milhões de pessoas e com a sua dinâmica, enfim, é bruto. Não, gente, selvagem. Eu acho que eu fui ter contato com essa brutalidade quando eu entrei na faculdade de medicina. Então eu passei 18 anos vivendo numa bolha de fofura. Sério, eu acho que essa bolha de fofura me protegeu. Sim. Hoje não dá pra ter bolha de fofura, porque você... Tem bolha, a tudo. Explode a bolha. Na hora que você pega no celular, acabou a bolha. Não tem bolha. Não hoje em dia, falando da educação dos filhos, atualmente é muito mais cruel. Nossa missão como pais, como educadores, como formadores de opinião é mais complexa. E a missão deles é mais complicada também. E não tem como viver numa redoma de cristal. Não dá. No mundo de Barbie. Não dá. Não é? Eles são tirados e daí eles inventam as microbolhas para se proteger. E hoje em dia os pais estão muito mais paranoicos por conta disso, porque antes você não tinha os mecanismos de controle, então você tinha que dar liberdade para o seu filho, sim ou sim. Ele ia brincar na rua, ele ia fazer isso. Muita coisa ruim ia acontecer no meio do caminho, sem dúvida. Como muita coisa ruim ainda acontece hoje em dia. Quando
os pais paranoicos falam, o mundo piorou. Não, o mundo não piorou. O mundo era muito mais violento antes. Se você vai olhar para a Idade Média, vai olhar para o início da modernidade. Guerra, mesmo né? a gente colocando 10 no fusquinha, andando sem cinto, fazia uns absurdos. Tipo de coisa. Eu acho que hoje em dia não existe. Filho, não existe mais anjo da guarda. Exatamente. O pessoal tem medo que eles não estejam de plantão. E outra, a gente não tinha noção dos horrores que aconteciam, porque não estava no internet. Hoje na internet acontece um negócio lá em Singapura, você fica sabendo no tempo real. Você falou da tua filha, Márcia, né? Cachorrinho orelha. Exato. Eu posso eu tentando proteger. É o tema do momento. Eu não sei quando vocês vão assistir essa conversa aqui, mas a gente teve um episódio do massacre de um cachorrinho em Santa Catarina. Eu não quis que a minha filha soubesse e ela ficou quietinha lá sem saber. Bastou voltar para a escola, pronto. Ela chega em casa, me relatou tudo. Então é isso, não tem como a gente proteger. Não tem como proteger, exatamente. E eu não sei nem se isso é bom ou ruim, né? Você proteger dos males, que podem acontecer. Porque a realmente... questão, do ponto de vista de saúde mental, a questão não é proteger ou não. É dar ferramentas para eles lidarem com isso. Do jeito individual deles. Porque os meus, desde o começo da adolescência, tenho 2 filhos, eles fazem terapia até como forma, não remissão de sintoma que eventualmente apareça, mas como autoconhecimento. Eu tô aqui pensando, né? O Peter Gay, que é o famoso biógrafo do Freud, escreve já que o século XIX é um século psi. Imagina hoje, isso tá elevado à enésima potência. Por isso que a saúde mental virou a questão. O wellness virou a questão. Já tá no leste, que falava da cultura do narcisismo em 1979, que o capitalismo caminhava para essa cultura da terapia, essa cultura do eu, o vocabulário psi adentra o mercado, as pessoas falam inconsciente e tal. Tudo isso era de uma literatura especializada, de quem lidava com aquilo. E, de repente, todo esse vocabulário tá na boca do povo. Isso é um sintoma de uma determinada época. Por que esse vocabulário psi, de alguma maneira, sai da literatura especializada, entra, sobretudo na cultura americana? No final, o cara escreve sobre cultura do narcisismo, que, pra mim, é o início de uma cultura cujo ápice a gente vive hoje em dia, em 1979. É profético o que ele escreve. Ele saca ali, depois da contracultura. Um dos primeiros livros, que é a cultura do narcisismo, que eu li na faculdade. Eu já vou dar uma tarefa. Essa cultura do bem-estar tá lá, ele já descreve. Vocês vão me dar toda essa bibliografia. Nossa, gente. Ô, Gabriela, anterior até, começo do século XX, final do século. O Freud falava, o estudo sociológico que ele tem, que é fantástico, é o Mal-Estar e a Civilização, onde ele traz todos esses conceitos de narcisismo, de superego inflado e assim por diante. Vou fazer 2 provocações aqui. Uma, e o futuro que nos trará, tendo isso que a gente está falando como ponto de partida, e aqui, daqui 10 anos, onde a gente vai estar? Que loucura vai ser essa? E 2, a gente fala do narcisismo, né? Será que um antídoto para esse egocentrismo exacerbado seria ajudar o próximo, a caridade, a filantropia, olhar para o outro, fazer alguma coisa por alguém e não só pela gente? Eu acho que isso ajuda demais, sabia? Quando você olha a realidade do outro. Eu trabalhei com abrigo de crianças, né? E ainda, assim, atualmente eu não tô eu tô mais afastada, mas naquela época meu mundo virou do avesso. Porque você fala, nossa, eu preciso comprar minha sorveteira, que agora o meu negócio é comprar uma sorveteira. Cara, as coisas ficam tão relativizadas, você fala, meu Deus, as necessidades de algumas pessoas são tão mas tão básicas. É um colchão digno para dormir, é ao dentista porque tá tudo estragado. O que essas pessoas precisam é de uma grandiosidade de vida, de sobrevivência, e a gente tem tanto excesso. Será que isso, quando você olhar para o outro, você vai voltar a ter uma hierarquia? Não sei. Olha, eu acho que... Vou primeiro responder a segunda, não. O olhar para o outro, fazer filantropia e tal, é uma solução muito específica, muito pontual para uma determinada classe.
Se você pensa no Brasil, que é um dos países mais desiguais do mundo, dentro dos países emergentes, quem que tem tempo na sua rotina para olhar para o outro e fazer filantropia como modo de salvação de uma cultura egocentrada? Eu acho que não, mas não necessariamente só filantropia, de doação de tempo, de dinheiro, mas é olhar para o outro. Atividade física, Gabi, é uma coisa de você falar, pera lá, vamos pera pegar lá, quem pode... 20 minutos do dia para olhar, será que tem alguma coisa lá na minha gaveta que alguém pode se beneficiar? Em vez de eu encher a gaveta de coisa que eu não vou usar, sei, virar uma coisa novo, meio... eu acho que esse é um recorte que você tá olhando para uma determinada classe fazer por outra. Sem dúvida, concordo. Que não é a maioria no Brasil. A maioria das pessoas tá esmagada, correndo, levando 2 horas para ir, 2 horas para voltar, sobrevivendo, e não tem... A comida saudável é muito mais cara. Sim. Então, demanda mais tempo. Demanda uma educação sobre isso aqui vai te dar pressão alta, isso aqui vai te engordar, não toma refrigerante, não faz isso. A gente tá no Brasil. Nesse ponto, Europa, Gabriela. Talvez fosse outra. Mas eu não concordo, porque nesse ponto de você doar um tempo que você tenha mais, ou um bem que você tenha mais, a gente limita a questão de classe. Mas o brasileiro é reconhecidamente um povo, uma cultura que se doa, que é solidário. Exatamente. Então você pode estar na mesma miséria, na mesma rotina estressante. Já vê, a gente fala da questão o dilema é sucesso. O que é sucesso? Você educar bem o filho ou ter sucesso profissional? Tem mulher que tem essa escolha. Daí sim é uma questão de classe social. A maioria das mulheres brasileiras não tem essa escolha. Mas vamos colocar pessoas da mesma classe. Você pode doar o quê? Você pode doar atenção, você pode doar, às vezes, o pouco que você tem. A questão que você falou, da assistência, ou até mesmo da caridade, é você olhar para fora. É você sair do teu egocentrismo, do teu individualismo e partir da premissa que um outro existe. A gente está anulado socialmente em relação a isso. Como o Buber fala, pegando o gancho com a filosofia, do eu e do outro. A gente anula o outro. É uma relação objetal e não de sujeito para sujeito. Então, psicanaliticamente, que a psicanálise eu acho que é revolucionária. Vou falar de novo, ela tem a função de criticar e de questionar o status quo. É você quebrar esse paradigma e sair de si e olhar para o outro como sujeito. Daí você já está saindo desse modelo que vem de longe. Para complementar a minha fala, a minha posição é essa. Esse olhar de filantropia e tal, de caridade, ele tá nas classes altas. Inclusive porque as classes baixas, elas não podem se dar o luxo de não serem solidárias. Elas só sobrevivem por meio da solidariedade. Por isso, o papel e a função social das igrejas no Brasil. Aí, de repente, todo mundo olha, nossa, aumentou o número de fiéis, o país está... porque a igreja vira um lugar de socialização, de troca de pessoas, de conhecimento de pessoas do mesmo círculo, de ter o que fazer no final de semana, de criação de comunidade, de sobrevivência no meio... Rede de apoio. Exatamente. Então, quando eu falo que isso não, os filhos casam com os filhos e vai virando uma família e aquilo encontrar pessoas com os mesmos valores, enfim, tem uma função social gigante. Enorme, exato. E as classes mais baixas, elas já vivem. Se não fosse a solidariedade, elas não sobreviviam. E aí, quando eu falo que o teu recorte, então, de sair de si mesmo para olhar para o outro, tem um recorte que de uma classe social, eu realmente acredito nisso, até porque no Brasil é isso, as elites brasileiras, elites mesmo, né, quem detém de fato poder e dinheiro, são muito diferentes das elites europeias, por exemplo, que têm essa noção da filantropia, da doação, de abrir centros, escolas e coisas para a comunidade muito mais do que a elite. Quando eu tô falando da elite, tô falando 0,1%. Não tô falando... Meia dúzia. Não tô falando... Porque aqui o 1% já são 20 milhões. 23 milhões. De 1% tal, do 1% mais rico no Brasil.
Esse não é 1% todo, né? Tô falando de quem detém mesmo, né? As fortunas, né? Os 300 bilionários, o que eles fazem, né? Os milionários. Você tem um Jorge Paulo Lemann ali, você tem um aqui acolá, mas fora do Brasil essa cultura é muito mais forte. Sim, nos Estados Unidos muito. E na Europa, as elites têm pra si essa responsabilidade. Aqui no Brasil, não. Sim. Aqui elas querem mais privilégio pra pagar menos imposto pra enriquecer ainda mais. Não, super interessante. Gente, que delícia falar com vocês. Eu quero muito mais. E o futuro? O que vai ser, dado o que a gente tem hoje? O que vai acontecer? IA, sei lá, vai intensificar, né? Tudo que a gente já tá de problema, saúde mental, hiperindividualização, ansiedade, não tem como. Também brincava com os meus alunos, não dá pra ter crise de ansiedade na Idade Média. Sim. Porque você não tem essa dinâmica acelerada. Né? Exatamente. É outro sintoma que emerge, porque o sintoma psíquico, ele tá ligado a uma configuração histórico-social. Não tem como. Então, não tem como ter crise de pânico na Idade Média. Claro que a angústia, ela é um sintoma humano, demasiado humano. Sempre existiu e existirá. Mas ela vai assumir roupagens diferentes, exatamente, a partir do contexto histórico. Tempo então, e espaço, né? Um futuro de 10 anos com AI e tal, é a intensificação do que a gente já vive com uma perda. Porque a gente já vive a perda do senso de realidade. A gente já não sabe muito bem o que é realidade, o que não é. A minha enteada, 19 anos, tá de saco cheio do TikTok, porque ela não sabe mais o que é vídeo. Ela, com o olhar treinado das novas gerações, já não sabe diferenciar o que é um vídeo feito por AI do que é um vídeo feito. Vocês acham que a internet vai desaparecer? Isso é uma conversa que eu tenho tido. Tipo, a coisa vai ficar tão difícil, tão borrada, o que é verdade, o que não é, que as pessoas vão abandonar esse tipo de coisa. Dizer, eu não vou mais. Eu duvido. Não é o caminho sem volta. Tem muito negócio na internet. A internet é o lugar para fazer negócio em que o capitalismo está acontecendo. Os dados hoje, se você falar da roupagem, né, Gabriela, você, no mundo do capitalismo, é representado pelos seus dados. Sim. Então, o poder sendo dados no sistema. Vai mudar a roupagem. Agora, do ponto de vista de saúde mental, do ponto de vista da psicologia, vai muito como você consegue se inserir nessa cultura e como você se liberta até desses preceitos. Você se descobrir, é uma máxima, mas é verdade. Você se descobrir, se reafirmar como sujeito desejante. Porque o sucesso, né, é muito relativo, como a Gabriela falou no começo. Sucesso sem regulação emocional é o quê? É exaustão. Você frita o teu cérebro. Sucesso sem limite. Sem reflexão, né? O sucesso é o quê? Fazer sem limite é autossabotagem. E sucesso, pegando até o gancho filosófico, sem propósito, sem sentido, é o quê? É alienação. É vazio. A gente conhece muitas pessoas. Só ver, só observar, só conversar. Sim. Que pelo parâmetro social, ela é considerada uma pessoa de extremo sucesso, mas é infeliz. Sem dúvida. É vazia. Então, qual que é o parâmetro? Como que a gente pode se libertar disso? Sim. E o futuro, respondendo a pergunta, Márcia, está nas nossas mãos. Nas nossas mãos como indivíduo, nas nossas mãos como formadores de opinião e, em última instância, nas nossas mãos como sociedade. Sim. Muito profundo isso aqui. Eu sou, como diria o Ariano Suassuna, um realista esperançoso. Vocês conhecem essa frase? Eu adoro. Não. Ele fala que o otimista é um tolo. O pessimista é um chato. E ele procura ser, e eu procuro modelar ele nesse sentido, um realista esperançoso. Talvez seja a coisa mais sóbria, né? Com sobriedade, sem perder a noção da realidade que é crítica, é preocupante. Então você é um oásis em meio a tudo isso, mas esse programa tem esse papel. Que bom, obrigada. E a gente é um guerreiro do sucesso desse sentido. A gente é um guerreiro da saúde mental e não desiste. Ninguém vai derrubar a gente tão fácil. Não, de jeito nenhum. Jamais. Essa conversa tá espetacular e a gente tem horário.
eu vou pedir para cada um de vocês dar uma dica de um livro ou um filme ou as duas coisas para que quem está nos ouvindo e assistindo possam, enfim, se divertir ou refletir. Não precisa ser necessariamente ligado a esse tema. Uma coisa que marcou vocês ultimamente aí. Ou no passado. Eu acho que eu vou deixar essa dica da cultura do narcisismo para quem quer entender o contemporâneo, para quem quer ver onde é que estavam os germes, né, de uma cultura, de uma sociedade cujo ápice a gente vive hoje em dia, em termos de entendimento do comportamento humano e de quais são os sintomas ligados a isso. Eu acho que ele tem uma escrita fácil, ele é um historiador, ele não é um teórico, filósofo que é tão difícil de ler. E as pessoas sempre me perguntam um livro para entender o contemporâneo. Eu sempre falo, começa por ele, porque é um livro agradável de ler. Um historiador. Cultura do Narcisismo. Cultura do Christopher Lasch. Hoje mesmo. Obrigada, Gabi. E você, Augusto? Eu indicaria o livro que é básico do Freud, que é como é que chama? O Mal-Estar na Civilização, mas é uma coisa muito técnica e extremamente complexa, tem que ter base anterior para ler. Tem vários, tem um filósofo moderno que fala da sociedade do cansaço, é muito criticado, mas é legal. O próprio Bauman, que fala da sociedade líquida. Tem várias. A gente depois no link, mas a gente pode deixar algumas referências, tanto referências técnicas, para quem quiser se aprofundar, como referências mais leves. Filmes são legais para a gente questionar isso. Eu tenho um livro na minha cabeceira que é A Pérola, do John Steinbeck. Vocês leram? Não. Esse livro, esse John Steinbeck, ele escreveu As Vinhas da Ira, ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. Esse livro foi escrito, se eu não me engano, em 45. E eu não li, mas é uma fábula, é uma história de um pescador que encontra uma pérola. E eu li a resenha, né? E a partir daí, aquilo foi um grande, né, um sucesso. Ele conseguiu a pérola. Talvez um pouco como o Velho e o Mar, que conseguiu pescar o peixe, aí dá todo aquele bonzé. Parece que a história da tal da pérola é bem isso, de você não necessariamente ter sucesso depois que você atinge o teu objetivo. Enfim, eu vou ler, depois eu conto aqui. Gente, muito obrigada por estarem aqui. Eu amei a conversa, espero que vocês tenham gostado. Nós que agradecemos. Foi bem legal. Que começo de ano, hein, pessoal? Fantástico. Muito obrigada, gente. Saúde e sucesso. É isso aí. A todos. Olha lá, deu direitinho, assim. Gostaram? Foi ótimo.